O nosso convidado é Timothy Garton Ash, historiador britânico, escritor, professor de estudos europeus em Oxford. Bem-vindo. É um prazer estar aqui. Estamos em Bruxelas, na Casa da História Europeia. Pensa que a retirada caótica do Afeganistão vai ter uma página nos livros de história? Penso que sim, porque o presidente Joe Biden defendeu aquilo de que todos os europeus falam: autonomia estratégica e soberania europeia. Mas o curioso é que a maioria dos líderes europeus reagiu falando dos refugiados e do medo de uma nova crise migratória, em vez de dizerem que isto justifica uma maior autonomia estratégica. Havia 2.500 militares norte-americanos a estabilizar o Afeganistão, enquanto só a França e a Grã-Bretanha tinham 10.000 tropas, mais uma força de reação rápida. Por que é que não houve uma conversa a nível europeu sobre o que poderia ter sido feito a esse respeito? Este fracasso significa que a missão de 20 anos da NATO foi em vão? É uma derrota maciça e uma terrível traição a todas as pessoas a quem dissemos que podiam ter uma vida livre e igualitária, sobretudo as mulheres e as raparigas. É uma terrível traição, é uma derrota. E os terroristas estão a voltar, e isso tem de ser dito. 2 bilhões de dólares foram pelo cano abaixo. É muito difícil ver as vantagens nesta história. Podemos continuar a exportar as nossas democracias ocidentais para outras regiões do mundo ou devemos parar de o fazer? Bem, não é de menosprezar o facto de que toda uma geração de afegãos tenha crescido conhecendo a liberdade relativa, particularmente mais igualdade para as mulheres, possibilidades de educação e trabalho. Por isso, francamente, não estou preparado para dizer que não devemos fazer isso em certas circunstâncias. Mas é preciso saber optar. Uma hipótese era termos ido para lá, apanhávamos aqueles realmente maus e tínhamos saído em 2003 ou 2004. Outra hipótese teria sido longo curso, como acontece noutros lugares próximos de nós. Há fortes argumentos a favor desta hipótese. Se tivéssemos mantido 5 ou 10 mil militares, haveria uma outra geração de mulheres afegãs que poderia ter tido uma vida muito melhor. O Ocidente perdeu credibilidade com esta questão? Completamente. As embaixadas norte-americana, britânica, alemã e francesa estão fechadas. As embaixadas russa e chinesa ainda estão abertas. Preciso dizer mais alguma coisa? Falemos de valores. Por que razão não há um entendimento comum na Europa sobre o próprio núcleo de valores da União Europeia? Penso que a União Europeia, que colocou valores no artigo 2 do seu Tratado de Base sem os definir claramente, definiu-os agora. Temos, portanto, valores da União Europeia que são violados em massa em países como a Hungria e a Polónia. E penso que precisamos de nos erguer por esses valores. Como nos devemos erguer? O problema é que Viktor Orbán quer sol na eira e chuva no naval. Ganha eleições com palavras de ordem contra Bruxelas e fazendo campanha contra a União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, usa milhares de milhões de euros do contribuinte europeu. Por conseguinte, a chave para uma resposta eficaz é estabelecer uma ligação entre a Europa dos valores e a Europa do dinheiro. E foi isso que a União Europeia não conseguiu fazer até agora. É razoável ligar os valores europeus ao dinheiro? Claro que sim, claro que é. É absolutamente ultrajante que haja um Estado-membro da União Europeia que, a meu ver, já não é uma democracia, que destruiu a liberdade dos meios de comunicação social, que não tem eleições justas, tem eleições livres, mas não justas, que expulsou a melhor universidade da Europa Central, que se entregou a uma propaganda xenófoba escandalosa, o que pode ser visto pelo tratamento de migrantes, etc., e que continua a receber milhares de milhões de euros em fundos da UE. Isso é escandaloso. Acha que o iliberalismo de Viktor Orbán é uma ameaça real para a União Europeia? Sem dúvida, ele é um dos mais importantes. É preciso recuar muito para encontrarmos um período em que um líder húngaro foi tão importante na história europeia.
Estamos sentados na casa da história europeia. Isto porque ele se tornou o líder simbólico da outra Europa, a Europa conservadora, antiliberal, nacionalista, étnica, cristã, socialmente conservadora. Matteo Salvini, Marine Le Pen, Nigel Farage e Geert Wilders estão todos com ele. Portanto, ele não representa apenas um Estado-membro de média dimensão da União Europeia, representa uma tendência muito importante em toda a União Europeia. Milhões de eleitores dizem o mesmo que Viktor Orbán, ou seja, que devemos reclamar soberania de Bruxelas. Isso pode ser um bom argumento a favor deste movimento político. Bruxelas deve tomar uma atitude em relação a esta questão em particular? Soberania? Devolvendo alguma soberania aos Estados-membros. Veja a estupidez honesta dos britânicos que disseram que queriam mais soberania e partiram. Ou a esperteza desonesta da Hungria de Viktor Orbán, que fala em ter mais soberania, mas permanece na UE por causa de todos os benefícios. De certa forma, a estupidez dos britânicos em partir acaba por ser mais honesta. Acha que Angela Merkel terá também a sua própria página nos livros de história? Com certeza que sim. Este é o período mais extraordinário de liderança. Portanto, ela terá um capítulo inteiro, não só uma página. Penso que o balanço será misto. Ela personifica a melhor Alemanha que já tivemos, cívica, moderada, liberal, feminina em todos os sentidos positivos. Liberal, feminine in all the positive senses. Mas tem havido muitos pecados de omissão, a começar pela incapacidade de reagir de forma decisiva à crise da zona euro. Reformas que não aconteceram, tanto no país como no estrangeiro. A falta de uma política externa europeia eficaz. Ainda assim, a zona euro não está totalmente assegurada, porque todos continuam a dizer que o Fundo de Recuperação é temporário. Portanto, há uma grande lista de coisas para fazer para os sucessores de Merkel. Qual será o seu legado em termos de valores na União Europeia? Essa é uma questão muito interessante, porque naturalmente personifica de todas as formas possíveis os valores positivos, liberais conservadores, valores realmente europeus, incluindo a resposta inicial à crise dos refugiados. Por outro lado, se perguntarmos por que é que esses valores foram drasticamente corroídos na Hungria, então a personalidade política europeia mais responsável é Angela Merkel. Porque, na verdade, como chanceler alemã, tinha o poder de a impedir e não usou esse poder. Por isso, o balanço é misto. Thank you very much, Professor. Great pressure.